Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo novamente nos nossos vídeos aqui sobre saúde e circulação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, embora esteja muito falado e seja praticamente o que se fala hoje em dia, mas as pessoas me perguntam muito, os pacientes, existe muita dúvida sobre Covid e problemas circulatórios, na verdade. Porque o que acontece? Eu costumo dizer sempre, e não só eu, a medicina tem esse entendimento, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que isso significa? Que as pesquisas científicas, elas são feitas e por aquele período elas têm aquele crédito, as pessoas se fundamentam nela, certo? E às vezes, com o passar do tempo, aquilo que era verdade passa a não ser mais verdade. O conhecimento vai mudando, o conhecimento vai mudando seus paradigmas. Exatamente o que acontece com a Covid. Mas o que eu queria comentar com vocês são dois exemplos clássicos. Por exemplo, a hidroxicloroquina. Foi uma droga, um medicamento que no começo descoberta por um médico francês que havia sim uma melhora dos pacientes. Numa segunda situação foi feito trabalhos científicos em que mostraram não haver esse benefício real, né? E às vezes até alguns casos poderia ter algumas complicações, como arritmias. E nesse curto espaço de tempo, veja, de 3, 4 meses, nós temos agora mais uma notícia de que a hidroxicloroquina ela volta a ser, sim, um excelente recurso para a Covid como tratamento coadjuvante. Eu gosto de sempre dar um exemplo também sobre cirurgia de varizes e veias safenas. Antigamente, mais ou menos 30 anos atrás, o que acontecia? Toda cirurgia de varizes, mesmo que fosse pequenas veias na perna, os médicos naquela época retiravam as 2 safenas das pernas. Porque naquele período era esse o entendimento, certo? Porque entendia-se que ao tirar a safena você evitaria que nascesse outras varizes. Novas pesquisas vieram, os conhecimentos mudaram, através de aparelhos como ultrassom, como laser e tudo. Isso fez com que houvesse esse outro entendimento a respeito da preservação da veia safena. Então hoje nós procuramos preservar mais a veia safena ao invés de retirá-la em todo o procedimento. Só se tira uma veia safena quando ela realmente está muito doente. Então esses dois exemplos servem para mostrar o momento que nós vivemos. Por que eu estou dizendo isso? Veja só, a Covid é uma doença viral, contagiosa, que ela cursa a hora que o vírus entra dentro do pulmão, com um estado hipercoagulante. O que é isso? À medida que o vírus vai entrando, ele vai alterando várias funções celulares, fazendo até uma coisa chamada tempestade de citoquinas. Essas substâncias que são polipeptídeos, são proteínas, elas alteram as outras células. Consequentemente, acumula-se, facilita-se muito o quadro de microtromboses. Então, é sabido que um dos principais problemas no curso da Covid são essas tromboses, microtromboses ou até umas tromboses, às vezes maiores, de grandes vasos. Aí as pessoas perguntam, então, eu preciso tomar logo anticoagulante? Eu tenho varizes, eu vou ter uma Covid pior caso eu venha adquirir a Covid. Eu tenho uma doença chamada trombofilia. Isso faz com que eu seja uma comorbidade, eu tenha um fator de risco maior. Então é isso que nós vamos tentar conversar agora rapidamente. Começando pelas varizes. A pessoa que tem varizes não pode se dizer que exista uma comorbidade correlacionada com a Covid. Entretanto, veias varicosas nas pernas podem facilitar a formação de coágulos, certo? E esse coágulo, ele pode, eventualmente a pessoa adquirindo a Covid, pode interferir nesse processo, porque facilitaria o estado de hipercoagulação que você tem na Covid. Mas não significa que a pessoa, ao ter varizes, ela vai ter uma Covid pior ou menos pior. Não é isso. Apenas sempre relacionado com o estado de coagulação. Um outro exemplo muito frequente é quem está tratando trombose, as famosas tromboses venosas. Pessoas que já trataram trombose e no momento não estão tomando anticoagulante, certo? Não tem porquê, não há também porquê ficar com receio e ter que fazer algum outro tratamento ou se prevenir com anticoagulante. Não é por aí a linha de raciocínio,
certo? Entretanto, quem tem trombose e está tomando um anticoagulante, de certa forma, está sendo tratado já desse estado de hipercoagulação. Um problema muito interessante é quem tem a chamada trombofilia. A trombofilia é uma patologia, ela pode ser hereditária, ela pode ser adquirida, que favorece a formação de coágulos. Existem vários tipos de trombofilia hereditários. Fator 5 de Lyme, fator 2 da protrombina, 20-210A, que são patologias que facilitam a formação desses coágulos, certo? E essas patologias, eventualmente, quando homozigotas, ou seja, seria um pouco mais sério, elas sim, já comprovado pelo Dr. Gupta na Harvard Medical School, que pode haver uma predisposição ao desenvolvimento um pouquinho, eu não diria pior, mas diferente, se a pessoa adquirir a Covid, certo? Lógico, não é sempre que você vai ter os casos piores em função de ter alguma doença como essa. Um outro ponto muito interessante que as pessoas perguntam, então vamos tomar anticoagulante, porque tomando anticoagulante meu sangue fica mais fino e aí eu não vou ter problemas com a Covid? Também não é por aí, porque quando você se adquirir uma Covid ou coronavírus, o que pode acontecer? Você pode ter esse estado hipercoagulante, mas você também pode ter outras alterações. Então, não significa que você deva fazer o uso como prevenção, como profilaxia de anticoagulantes, certo? Isso é uma questão muito clara dentro pelo menos atualmente, né, do que se entende sobre essa fisiopatologia da Covid. Então, de modo geral, o que as pessoas têm que se atentar? Cuidem-se, quem tem problemas circulatórios, previna-se, por exemplo, usar uma meia elástica, procurar um profissional, um vascular, um angiologista, que cuide dessa parte para ter o seu caso diferenciado, porque sempre dizemos que cada caso é um caso diferente do outro, não podemos generalizar. A medicina e a ciência está aí para a gente se fundamentar, mas não dá para dizer que você possa ter esse ou aquele caminho em função de ter alguma predisposição, alguma doença que você tenha. Então, procure o seu profissional para que você saiba e tenha toda essa orientação. Cuide da sua circulação. Até a próxima!